boa noite. Meu nome é Camila Rodrigues Ribeiro, eu sou residente da FEMIG. Hoje a gente propôs essa discussão do artigo sobre a preceptoria de Dr. Bruno Damião. O artigo proposto é esse, que vai nos falar sobre a transfusão de plaquetas em recém-nascidos prematuros, né? É uma revisão sistemática junto com a meta-análise. Então, introduzindo um pouco o assunto, a trombocitopenia é uma alteração hematológica comumente encontrada em recém-nascidos. Ela é caracterizada por uma contagem de plaquetas inferior a 150 mil. Essa condição ela vai afetar principalmente os prematuros ou então aqueles neonatos gravemente enfermos. Ela ocorre devido à diminuição da produção de plaquetas ou então ao aumento deste consumo diante de alguma enfermidade. Ou algumas outras causas, né, que causam trombocitopenia é o ciúme, né, a sepse e a enterocolite necrosante. A trombocitopenia ela tem sido identificada como um fator de risco para complicações frequentes da prematuridade, né, principalmente hemorragia interventricular, apesar dessa correlação com o sangramento ainda ser incerta, né? Então, a gente vê que prematuros eles têm maiores chances de ter essas hemorragias, mas não necessariamente seria, a gente não consegue comprovar que é por conta dessa trombocitopenia, né? Então, as transfusões de plaquetas, elas continuam sendo a principal abordagem, né, no caso dessas situações, apesar de ainda não ter essa correlação aí bem documentada. Então, a gente tem duas situações que a gente faz a transfusão de plaquetas no recém-nascido. Ou é o tratamento de uma hemorragia trombocitopênica, né, naquele paciente que está tendo hemorragia, seja hemorragia do sistema nervoso central ou qualquer outra hemorragia que tenha ali a plaqueta alterada, diminuída, né, quanto até mesmo algumas situações profilaxia mesmo para prevenção dessas hemorragias, né. Atualmente não há um consenso sobre qual limiar ali de contagem de plaquetas que vai ser feito para a gente indicar essa transfusão. Essas decisões acabam ocorrendo mais diante do serviço, da experiência ali do médico, de conselhos de especialistas, e caso a caso, dependendo do paciente mesmo. Então, normalmente são recomendações consensuais. Não há evidências científicas fortes, né, na literatura que vão ali falar que essas transfusões de plaquetas ela realmente proporcionam esses benefícios ao RN pré-termo. A relação entre a contagem de plaquetas e o risco de hemorragia é bem complexa, e o papel dessas transfusões de plaquetas na redução do risco de hemorragia ainda não é claro. Então, diante dessas dúvidas na literatura, esse artigo ele propõe, né, tem o objetivo aí de avaliar os riscos e benefícios da transfusão de plaquetas em prematuros, em comparação com a não transfusão ou o uso de diferentes limiares de contagem de plaquetas para transfusão. Como resultados primários, nesse estudo, eles vão avaliar a mortalidade e o sangramento grave, incluindo tanto hemorragia do sistema nervoso central, interventricular, quanto outras hemorragias. E como resultados secundários, eles vão conseguir avaliar a sepse e a enterocolite. Com relação à metodologia, a gente vai ver que o desenho de estudo ele tem dois tipos. É uma revisão sistemática e, com alguns estudos, eles fazem também uma meta-análise. Quais foram os critérios de inclusão? Foram ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte, estudos de casos controles de recém-nascidos prematuros, né? Prematuros só aí ratificando o conceito, que seriam aqueles prematuros menor que 37 semanas, com trombocitopenia. Além disso, seria um estudo que ele teria a comparação do tratamento com transfusão de plaquetas versus a ausência dessa transfusão, ou então estudos que avaliaram o limiar da contagem de plaquetas para indicação dessa transfusão de plaquetas,
ou então aqueles artigos, né, aqueles estudos que compararam a transfusão única ou então a múltipla, né, a comparação entre as duas situações. Aqueles estudos que tinham os dois, tanto recém-nascidos termos como prematuros, eles só foram incluídos aqueles que tinham uma amostragem de 75% de prematuros, ou ainda que, diante do estudo feito, era possível ali, separar os resultados dos prematuros. Se não houvesse essa possibilidade, esses estudos foram excluídos. Estudos que tinham crianças com malformações congênitas, anomalias cromossômicas, aqueles pacientes que foram submetidos a ECMO foram excluídos. Também foram excluídos aqueles estudos que incluíram outro tipo de hemocomponente, né? Plaqueta, plasma, então se restringiu apenas a transfusão de plaquetas. Com os desfechos, né, primários, a gente vai avaliar a mortalidade infantil e episódios hemorrágicos pós a transfusão. E secundários foram mais com relação à morbidade, sepse, né, que principalmente em qualquer estágio de enterocolite. A gente vai ver que foi tentado, mas na frente eu comento isso, ver outras morbidades associadas, mas as únicas que tiveram significância mesmo foi sepse e enterocolite. Então, foi feita uma ampla pesquisa eletrônica em 3 bases de dados, a Medline, a Web of Science e a Scopus, de 15 de dezembro até 15 de dezembro de 2022, e não houve restrições de idioma ou data. Foi feito 2 revisores selecionaram independentemente, né, os artigos, inicialmente por títulos e resumos. Se houvesse alguma divergência, eles entravam em um consenso. A extração desses dados foi realizada por 2 pesquisadores por meio de um formulário, né? E as informações o ano da publicação, o desenho do estudo, né? O número de recém-nascidos prematuros, sexo, idade gestacional e peso ao nascer, e os dados disponíveis sobre a intervenção realizada e a incidência dos desfechos. E assim, eles separaram 2 tabelas, elas foram criadas com base nos objetivos do estudo. Então, teve a comparação entre aquelas crianças que receberam a transfusão de plaquetas e os que não receberam. Teve também tabelas comparando aí os diferentes lineares, né, quando que era indicada essa transfusão, ou então a comparação entre a transfusão única e múltipla de plaquetas. Com relação à avaliação da qualidade dos estudos, a gente vai ver que os ensaios clínicos nomeados foi usada a ferramenta de risco de viés da Cochrane, e os estudos observacionais foi pela escala de Newcastle-Ottawa. Nós vamos depois mostrar mais na frente. Então, foi realizada uma meta-análise avaliando a associação entre transfusão de plaquetas e mortalidade, hemorragia intraventricular, sepse e enterocolitis com base nos riscos relativos recuperados ou calculados a partir dos estudos primários incluídos. Foi utilizada uma ponderação de modelo de efeito aleatório para abordagem de máxima verossimilhança restrita para estimar esses riscos relativos agrupados. Em cada meta-análise foram incluídos apenas estudos, né, primários com o mesmo desfecho, com o mesmo desenho. Então, outra coisa importante, que considerou-se que o I quadrado maior que 50 e um valor de P inferior a 0,1 representava ali uma heterogeneidade substancial. E quando tinha isso, era feita uma nova análise de sensibilidade de exclusão para garantir, né? Então, com relação aos resultados, a gente, na primeira coleta aí, foram feitos 1.100, foram separados 1.100 estudos, duplicados 475. Nesses primeiros screening, né, olhando mais o título, foi retirados alguns e ficaram 50, e diante daqueles pelas questões de inclusão e exclusão, no final a gente teve 13 estudos incluídos
na revisão e 18 estudos também incluídos aí de estudos de caso. Aqui a gente vai ver um pouco da nossa amostra. Então, aqui a gente vê com relação, mais questão de anos, a gente vai ver que realmente tem de 1993 a 2022. Aí a gente pode perceber que nem todos os estudos, eles falam de mortalidade, de hemorragia, então a gente vai ver que alguns falam de só mortalidade e hemorragia, outros falam de mortalidade, hemorragia intraventricular e sepse. Então, assim, não houve estudos, foi mais heterogêneo, a gente percebe, né? E cada um deles aí, a favor ou não, a gente vai destrinchar isso depois nos posts que eu vou apresentar. Então, conhecendo aqui ainda mais a amostra, né? Aqui é uma descrição demográfica mesmo, falando da idade institucional, a gente vê, né, que varia muito aí. A gente tem de a menor idade institucional 24 semanas, e as intervenções detalhadas aqui de cada estudo. Aqui também é uma tabela de contribuição falando também o que mostra cada estudo, que depois eu vou destrinchar isso nos fóruns. Então, com relação aos riscos de viés, né, que a gente vai ver nos estudos randomizados, nós estamos, então, 3 estudos randomizados, são esses aí, e a gente vai ver que a maioria, 2 deles, né, que se tornam a maioria, tem baixo risco de viés e um que tem médio risco, que é o primeiro, certo? Que nele a gente vê que ele vai perder nas medidas de desfechos, né? Então, ele perde um pouco aqui, então ficam nesses 3 estudos randomizados que essa meta-análise ela avalia, um só, né, que tem um risco médio aí de viés. Com relação aos estudos observacionais, a gente não usa essa questão de risco de viés, a gente vê a qualidade do estudo, né? Então, primeiro a seleção, a comparabilidade e a exposição desses estudos. Então, a gente vai ver que a maioria deles tem boa qualidade. E 3 deles é uma qualidade razoável. Então, é uma amostragem boa. Então, com relação aos resultados mesmo, a gente vai ver aqui com relação à mortalidade. Esse é o forest plot comparando a mortalidade daqueles recém-nascidos prematuros que receberam transfusão, comparados que não prescreveram. A gente pode perceber aqui pelo forest plot que realmente em todos os estudos houve um aumento aí da mortalidade com relação àqueles pacientes que receberam a transfusão de plaquetas. Quando a gente faz, né, aquele triângulo, que é a junção dessa, né, a meta-análise mesmo, a gente vai ver que tem um risco relativo de 3,2, né, com intervalo de confiança de 1,8 a 5,6. O que grande chama a atenção é a heterogeneidade. O que acontece que, então, a gente, com esse I ao quadrado igual a 82, né, o P menor que 0,01, faça uma nova análise, né, de sensitividade de analítica mesmo, que aí eles tentam tirar aí para ver se isso realmente continua, se essa estatística é fato, quando essa amostra ela se torna mais homogênea. E a gente vai ver que, né, esse segundo estudo aqui, que a gente consegue inclusive ver no gráfico, uma vez que ele é o único que não passa aqui no intermédio do losango, então realmente é ele que mais foge aí, que deixa esse grupo heterogêneo, né? Então, aquele destacado, quando a gente tira ele, exclui esse grupo, a gente vai ter uma heterogeneidade menor
de 12%, e mesmo assim a gente vê que o risco relativo é 2,4%. Então, realmente, tirando a heterogeneidade aí desses estudos, né, excluindo esse outro que leva essa maior heterogeneidade, a gente tem um aumento aí da mortalidade, de fato, de um risco relativo maior para a mortalidade para aqueles pacientes que foram expostos à transfusão de plaquetas. Com relação à questão da hemorragia intraventricular, a gente não é possível fazer uma meta-análise desse estudo, muito por conta da heterogeneidade, né? Que a gente vê que é cerca de 98%. O que se vê, inclusive, né, agora, né, não fazendo a meta-análise, mas olhando cada estudo em si, no gráfico a gente vê que um estudo fala aqui que não tem esse aumento, né, da incidência de hemorragia intraventricular. Dois estudos mostram aumento, um deles também, mas esse aqui não é tão considerado, uma vez que ele passa aí pelo do gráfico, né? Então, sem significância. Então, a gente percebe que há um aumento, mas não teve possibilidade, diante da heterogeneidade, de a gente alinhar, né, fazer essa meta-análise, fazer um desfecho único aí dos estudos. Com relação à questão da sepse, né, a gente vai ver que a sepse também houve, quando a gente vê, né, esses estudos, que houve uma tendência de um aumento de um risco relativo maior para os pacientes que tiveram a transfusão de plaquetas, com um risco relativo de 3,1. Aqui também mostra uma heterogeneidade menor, né, do que a outra, e aqui é possível ainda fazer o outro estudo, né, tirando aquele que foge à regra, que o que mais fugiu aí, né, da linha que passa aí no meio do losango foi o Bonifácio. Então, tirando ele, a gente tem na verdade, tem zero de heterogeneidade e realmente confirma em um risco de relativo de 4,5. Então, né, ratificando aí que a transfusão de plaquetas pode ter aí associação com, né, tem um risco relativo maior de desenvolver sepsis aqueles pacientes que tiveram aí uma transfusão de plaquetas. Com relação à enterocolite, a gente vê também um estudo, né, que realmente mostra aí um aumento significativo do VAI, e na hora que a gente faz a meta-análise, ele vai realmente confirmar que pacientes têm um risco relativo de 5,2 aí para desenvolver enterocolite, aqueles pacientes que foram submetidos à transfusão de plaquetas. E aqui não é preciso aquela segunda análise, porque a heterogeneidade ela é nula, né? Tipo, é um grupo bem homogêneo mesmo. Tanto que todos passam aqui pela linha mediana aí do losango. Então, essa análise qualitativa dos estudos incluídos nessa revisão sistemática revelou a natureza controversa do tema e a falta de evidências consistentes aí sobre os efeitos da transfusão de plaquetas nos RNA preternos. Vários estudos aí, eles demonstraram associação entre hemotransfusão em prematuros e trombocitopenia, e um maior risco de mortalidade, sangramento grave, sepse e enterocolite necrotizante, enquanto outros ali não têm nenhuma associação significativa. Então, essas discrepâncias, elas podem ser, né, explicadas ali por diferenças metodológicas, pode ser uma possibilidade, mas o que torna ainda mais difícil a comparação desses estudos, né, e obter essas conclusões definitivas. A transfusão de plaquetas está associada ao aumento de risco de mortalidade, sepsis e enterocolite, só que com relação à hemorragia grave, né, principalmente a hemorragia muscular, a meta-análise foi tão heterogênea, né, os estudos, que não foi possível fazer essa meta-análise para a gente confirmar, fazer essa relação. O estudo, ele traz esse estudo randomizado, que faz uma comparação em dois grupos.
aqueles pacientes neonatais que tiveram transfusão profilática com plaquetas menor que 25 mil e aqueles foi indicado, fizeram a transfusão profilática com plaquetas menor que 50 mil. Esse estudo ele demonstra que aqueles pacientes que tiveram a indicação, né, com uma plaqueta menor, tiveram menor mortalidade e menores episódios, menos episódios de hemorragia. Então, demonstrando aí parcimônia na indicação dessa transfusão profilática. A gente se sabe, né, que os recém-nascidos, particularmente nos prematuros, as plaquetas elas tendem a ser menos ativas, o que pode implicar em tempo de sangramento, coagulação mais longos. Além disso, a gente também tem o conhecimento que os prematuros, né, têm maior probabilidade de sangramento e frequentemente administrar transfusões de plaquetas entre pacientes para evitar sangramentos. Mas sabe-se que apesar de que, né, há um benefício teórico nessa transfusão, não há um ensaio, né, que realmente demonstrou aí esse efeito protetor de uma hemotransfusão profilática nesses neonatos prematuros. Os estudos revisados nessa análise eles mostram um risco maior ou semelhante de efeitos adversos entre o grupo transfundido e o grupo não transfundido. Os mecanismos subjacentes aos efeitos da deletéria dessa hemotransfusão ainda são desconhecidos, né? O que se conjectura são que esses produtos transfusionais são de doadores adultos, né? Então tem uma maior aí, reação mesmo, e uma rápida expansão de volume sanguíneo ali nesses pacientes neonatais pode implicar efeitos deletérios. Ainda também não está claro qual o limite específico que a gente vai indicar, né, que vai realmente trazer o benefício em relação ao risco. Há autores ainda que sugerem que um limite mais baixo deve ser usado, né, como demonstrou aquele estudo randomizado que foi demonstrado. Então, são necessários mais ensaios clínicos randomizados para determinar o limiar exato na qual a transfusão é benéfica e deve ser indicada. E isso vai ajudar, né, quando a gente chegar a essas conclusões, a prevenir danos a esses recém-nascidos, evitar custos desnecessários e evitar o uso excessivo de recursos dos bancos de sangue. Sepsis e enterocolitis, então, foram os resultados de estudos relativos à morbidade do recém-nascido, com dados suficientes para comparação. Outros resultados apareceram nesses estudos, né, que foi a retinopatia da prematuridade, persistência do canal arterial e a broncodisplasia, mas eles não foram incluídos por falta de análise mesmo de dados. A revisão ela tem ampla estratégia de busca de fato, tem inclusão de estudos randomizados, apesar de pouca quantidade, né, são só 3, e estudos observacionais com avaliação de adequada, tanto de qualidade quanto de risco de viés. Houve apresentação de resultados diversos, né, com diferentes objetivos, transfusão, sem transfusão, comparação, as questões de diferentes limiares de transfusão, a comparação de transfusão única e transfusões múltiplas, mas há limitações, né? A natureza retrospectiva da maioria dos estudos não randomizados são considerados, né, de qualidade inferior em comparação a estudos de ensaios clínicos randomizados, para tentar aí, não deixar ter uma limitação tão grande, eles têm essa análise de risco de viés e de qualidade. A relação ambiguidade temporal é um desafio aí, tornando difícil estabelecer a causalidade entre resultados em oposição à trombocitopenia subjacente. Tem a questão também do grupo, né, pré-termo, tem aquela fragilidade, a presença de fatores de confusão, então a gente não sabe se é consequência ou causa primária, se na verdade, aquele paciente, ali, por ser prematuro, por ter todas aquelas questões, ele já haveria recorrer, por exemplo, com hemorragia ou foi a transfusão que provocou isso, né? Então, há essa possibilidade de transfusões sejam iniciadas devido à presença de uma hemorragia intraventricular, outra hemorragia, em vez de o sangramento decorrer da transfusão. Para tentar tirar esse viés aí, eles
só incluíram estudos que a hemorragia só apresentou-se depois da transfusão. O desenho de estudos não randomizados tem um potencial de viés de seleção, né? Então, pelo fato de a gente escolher pacientes mais graves, então a gente não sabe, né? Entra naquela dúvida também, se diante da gravidade daquele paciente, que ele teve aquelas consequências, né? Teve as morbidades, ou se foi realmente só a transfusão aí que vai causar essa morbidade. Falta de dados dos estudos originais sobre o índice de gravidade da doença e as causas de morte dos pacientes. Os resultados das meta-análises podem ser limitados por um relativamente pequeno de estudos, né, e pela sua heterogeneidade. Eles até tentaram fazer a análise de sensibilidade, né, que eu apresentei, para tentar diminuir essa heterogeneidade sem afetar os resultados. Então, como conclusão dessa meta-análise, a gente vê que as transfusões de plaquetas em prematuros, elas estão associadas a maior risco de morte, sepse, enterocolite e possivelmente a uma maior incidência de hemorragia intraventricular. Então, para a questão da hemorragia intraventricular, são necessários mais estudos, né? E, além disso, é necessário mais estudos para definir ali o limiar a partir de qual que a hemotransfusão deve ser indicada, né? Preferencialmente, devem ser feitos estudos, né, randomizados, porque tem maior qualidade, comparando os resultados de pacientes transfundidos e não transfundidos, com limiares definidos e comparáveis. Obrigada, aqui só sobre o estoque da Hemominas, para a gente fazer um alerta aí, para a gente fazer a doação de sangue, 2 sangue e 2 vidas.